Dia 32. O grande sinal de Deus para a conversão da humanidade. Para guiar o seu povo no caminho do bem, Deus sempre lhes concedeu sinais sensíveis, para que conhecessem qual era a sua vontade. Como um pai misericordioso, Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando lhes são infiéis. Ele está constantemente chamando-os novamente à comunhão com Ele. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus tem anunciado, por meio de seus profetas, que enviaria um grande sinal que seria para todos a fonte de salvação. Este sinal é uma virgem que conceberia um filho. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Isaías 7,14. Esse sinal é a Santíssima Virgem Maria, que traz em seu ventre a salvação da humanidade. Os sinais de Deus só podem ser compreendidos pelos pequeninos, aqueles que são humildes para enxergar o agir de Deus nas coisas mais desprezíveis. Ele escolheu a pequena cidade de Davi, para que fosse o lugar onde nasceria seu filho, e somente aqueles que se despojaram de si mesmos é que puderam contemplá-lo. Diz o profeta Miqueias: E tu, Belém Éfrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Por isso ele os abandonará até o tempo em que uma virgem dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Miqueias 5, versículos 1 e 2. Quem poderia imaginar que Deus viesse como homem, nascido de uma pobre filha de Nazaré, numa cidade tão pequena, despojado de toda glória e força? Somente aqueles que possuíam fé e eram humildes o reconheceram. Depois do pecado original, Deus disse que haveria inimizade entre os obedientes da fé e os desobedientes soberbos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça. Gênesis 3:15. Os filhos de Maria, liderados por ela, triunfarão em todas as suas batalhas contra Satanás, pois Maria esmagará a cabeça da serpente, e seu coração, por fim, triunfará. Nestes tempos, Maria continua a ser um sinal esplendoroso para apontar aos homens o caminho da conversão e da salvação, visto que a cada dia a humanidade tem se afastado mais da vontade de Deus, desprezando-o e vivendo na iniquidade. Nunca foi tão necessária a intercessão de Maria pela conversão da humanidade como nestes tempos. Suas aparições se multiplicaram abundantemente nos últimos tempos, e isso é um sinal imperioso de que seu amor de mãe compreende com profundidade a perdição em que o mundo se encontra. Por isso, a força de que temos necessidade na convulsão em que se encontra o mundo nos tempos atuais é a oração de Maria, mãe de todos os homens, que nos obterá o favor do Salvador. Sua intercessão é poderosíssima contra o espírito do mal, que levanta uns contra os outros, indivíduos, classes e povos. Se um pacto formal e plenamente consentido com o demônio pode ter consequências tremendas na vida de uma alma e perdê-la para sempre, qual efeito espiritual não produzirá uma consagração a Maria, feita com um grande espírito de fé e frequentemente renovada com uma fidelidade maior? A consagração à Santíssima Virgem será uma grande arma contra todas as artimanhas de Satanás e seus demônios. Fará surgir uma grande fé e amor no coração dos homens, a fim de que vivam apenas para Deus. A Virgem Santíssima apareceu diversas vezes e em muitos lugares diferentes, como um grande sinal de Deus para comunicar aos homens os seus divinos decretos e levá-los a uma conversão sincera. Em Quito, Nossa Senhora do Bom Sucesso alertava sobre os pecados de impureza que se multiplicariam nos séculos 20 e 21. Em La Salette, ela convidou os homens a honrarem devidamente a Deus, guardando o seu dia santo, voltando aos costumes da santa religião católica.
Em Fátima, Nossa Senhora pediu, mais uma vez, a conversão da humanidade e alertou sobre os males do comunismo, sobre as impurezas e a falta de fé. No México, Nossa Senhora de Guadalupe salvou milhões de índios pagãos por meio de seus milagres, que até hoje são inexplicáveis, e assim uniu os povos do novo continente. Em Lourdes, Garabandal, Akita, Medjugorje, Ruanda, Paris, enfim, Nossa Senhora, em todas as aparições, convidava os homens a voltarem o coração para Deus e se converterem, fazerem penitência e rezarem muito, sobretudo o rosário, a fim de que Deus não impusesse sobre o mundo a sua justiça, mas que ela fosse abreviada por sua misericórdia. Maria é o grande sinal pelo qual Deus quer alertar o mundo dos perigos da perdição. Na batalha final, ela lutará ao lado dos seus filhos e triunfará com eles. Portanto, Maria permanece, assim, diante de Deus e também diante de toda a humanidade, como sinal imutável e inviolável da eleição, por parte do mesmo Deus, de que fala a carta paulina. Em Cristo nos elegeu antes da criação do mundo e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Efésios 1, versículo 4 e 5. Esta eleição é mais forte do que toda a experiência do mal e do pecado, do que toda aquela inimizade pela qual está marcada toda a história do homem. Nesta história, Maria permanece um sinal de segura esperança. Não existe, portanto, a mínima possibilidade de derrota para Maria e seus súditos fiéis, pois ela tem diante de Deus uma força imperiosa da graça. É por isso que todos devem recorrer a Maria e suplicar-lhe pela conversão dos povos, porque Maria, por sua intercessão, obtém infalivelmente de seu filho tudo o que ela lhe pede, de modo não condicional, mas absoluto, em conformidade com as intenções divinas, que ela não ignora. Quantas graças Maria quer derramar sobre o mundo, mas só o fará se o mundo se voltar para Deus de todo o coração. Maria é, sobretudo, o grande sinal de Deus, porque ninguém pode, como ela, levar tantas almas à conversão. Ela faz com seu amor misericordioso com que os homens vejam a perversidade de suas ações e o quanto ferem a Deus. Mas, ainda mais, a Santíssima Virgem nos faz compreender que Deus, por pura misericórdia, nos dá frequentemente mais do que o necessário, do que aquilo que Ele deve em justiça nos conceder. Mostra-nos que Ele, frequentemente, também nos dá aquilo que está acima de nossos méritos, como, por exemplo, a graça da comunhão, que não nos é merecida. Ela nos faz compreender que a misericórdia se une à justiça nas penas desta vida, que são como que um remédio para nos curar, corrigir e fazer retornar ao bem. Que ninguém seja soberbo e despreze as mensagens que a Santíssima Virgem traz do céu, mas que a honrem numa veneração digna dela e abracem a fé. Escolham fazer penitência e rezar constantemente para que Deus redobre em misericórdia pela humanidade. Para refletir, se seguirmos os conselhos de Nossa Senhora, nós venceremos as batalhas que enfrentamos. Em Fátima, ela prometeu que o seu imaculado coração triunfará. Você tem obedecido ao que Nossa Senhora ensina, sobretudo a prática dos mandamentos? O grande sinal de Deus para a salvação da humanidade nos foi dado por meio de Maria. Você tem se aproximado mais de Jesus e vivido uma vida mais santa por meio da devoção à Nossa Senhora? Afetos e resoluções. Santíssima Virgem Maria, quão grande é o vosso amor de mãe! És o sinal perfeito para todos nós, um sinal que nos alerta sobre os perigos que nos cercam e assim nos convidas à conversão. Não tenho forças, minha querida mãe, para abraçar a vontade de Deus, mas quero agarrar-me a vós e obter todas as graças necessárias para ser fiel a Jesus. Roga por mim, derrama sobre mim uma torrente de graças, a fim de que eu corresponda mais perfeitamente ao chamado de Deus. Amém. Propósito.
A Virgem Maria nos guiará no caminho do amor e da paz. Ela nos chama à fidelidade ao Evangelho, à prática dos mandamentos e à generosidade na vida de oração e de mortificação. Se seguirmos os seus passos, por fim, chegaremos a Jesus, pois a finalidade da devoção mariana é nos levar à plena comunhão de vida com Cristo. Hoje, o seu propósito deve ser a obediência e o abandono às mãos de Maria, para que somente ela seja sua guia e consolo ao longo do caminho do céu. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela, Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem, por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia, ao vosso lado, possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho, sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha preclara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida não amei? Por que não desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento o meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos da minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes,
Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós que vô-lo pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, o igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança do que expiram em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele,
em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.